Bom de Bíblia Team, começando aqui na tela da sua TV Novo Tempo para o quarto e último dia da disputa entre o Samuel de São Paulo e a Júlia de Rondônia. No momento, a Júlia está à frente, 1.350 pontos, o Samuel logo atrás com 1.150 pontos, apenas 200 pontos separam esses dois bons de Bíblia. E olha, muita coisa pode acontecer por aqui, hein? Será que a Júlia vai continuar à frente? Será que o Samuel tenta uma virada? Se você está acompanhando essa temporada aqui, já viu que das 5 semanas iniciais, em 2 tivemos virada no último dia e na última prova. Inclusive uma delas teve empate, a gente teve que fazer uma prova de desempate. Então temos muitos competidores bons de Bíblia nesta temporada do Bom de Bíblia Team e não é diferente com os nossos dois participantes. Vamos fazer o seguinte, o programa está só começando. Hoje nós teremos a roleta bíblica, onde eles vão ter que falar os versos bíblicos de cor. Fique ligado, eu vou fazer 30 segundos de intervalo e na volta a gente começa a descobrir qual desses dois avança para a próxima fase. Fique ligado, eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia Team. Bom de Bíblia Team de volta, falei pra você que era rápido, já voltamos com o quarto e último dia da competição entre a Júlia e o Samuel. Júlia com 1.350 pontos, Samuel com 1.150, apenas 200 pontos separam os dois bons de Bíblia neste quarto e último dia. Qual deles terminar o dia de hoje à frente no placar avança automaticamente para a próxima fase. Os dois estão muito bem, estão muito conhecedores da palavra de Deus e principalmente dos livros de Daniel e Apocalipse, que são os livros que estamos estudando nesta temporada. Lembrando que hoje a gente ainda tem a prova da roleta bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos de cor de diferentes livros da Bíblia. Deixa eu dar um oi para os nossos competidores mais uma vez. Júlia, seja muito bem-vinda ao programa novamente. Muito obrigada. Júlia, quando a produção do programa disse para você que os livros a serem estudados aqui para essa temporada seriam Daniel e Apocalipse, qual foi a sua reação? Você já tinha estudado esses livros? Foi a primeira vez? Como é que foi? Eu já tinha uma grande admiração por Apocalipse. Sempre gostei de ver assim, as profecias desses animais, eu sempre achei interessante. Então foi bem gostoso de estudar. Ok, muito bom. E agora, Samuel, seja muito bem-vindo ao programa mais uma vez. Obrigado. Mesma pergunta para você, quando a produção disse que os livros a serem estudados eram os livros de Daniel e do Apocalipse, o que é que você achou? Qual foi a sua reação? E você também já tinha estudado esses livros antes? Eu fiquei tranquilo e desde pequenininho eu gosto de Daniel e Apocalipse, né? Sempre assisti o Bíblia Fácil, as temporadas de Daniel e Apocalipse eu gostava muito. E eu fiquei tranquilo porque tendo planejamento e dedicação a gente consegue tudo. Legal. Tudo, né? Muito bom. A produção tá me dizendo aqui que você falou que já tinha assistido Bíblia Fácil, disseram que você gosta muito do programa Evidências do Rodrigo Silva também, é isso mesmo? Isso, e essa temporada que tá tendo agora também do Apocalipse, né? Ah, é verdade. Muito legal. Começou a temporada nova aí do Apocalipse com o Rodrigo Silva. Se você ainda não assistiu, assista aí. Programa Evidências. Toda quarta-feira, às 11 da noite, aqui na tela da TV Novo Tempo. Então você assiste a gente aqui e também assiste o Rodrigo Silva no Evidências. Muito bom, Samuel. E você aí de casa, se você quiser aprender mais da Palavra de Deus, assim como o Samuel e como a Júlia, por meio dos guias de estudos do programa Bíblia Fácil, você pode pedir o seu do livro de Daniel e também do Apocalipse. É isso mesmo, peça de graça e a gente envia para sua casa. O Samuel acabou de falar aqui que ele já estudou esses livros aqui com o Bíblia Fácil, com o pastor Arilton, você também pode. De graça, peça o seu, você vai saber todos os símbolos e os significados por trás deles, dos livros de Daniel e Apocalipse. Mande uma mensagem agora para o número de WhatsApp que aparece na sua tela ou ligue para a gente e sem custo nenhum enviaremos para sua casa. Vamos então para as perguntas de hoje. Eu começo com você, Samuel. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Começamos então com o livro de Daniel. Vamos lá. Na visão de Daniel, o que aconteceu no momento em que o tribunal iniciou o julgamento? Opção A, os livros foram fechados. Opção B,
os livros foram queimados. Opção C, os livros foram rasgados. Opção D, os livros foram abertos. Valendo 100 pontos. 30 segundos, Samuel. Daniel está tendo uma visão ali, aparece um tribunal que inicia um julgamento. O que é que acontece? O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Você vai de opção D. Está seguro da resposta, Samuel? Sim. E a resposta dada pelo Samuel está... Tá certo, Samuel, é isso mesmo. Os livros foram abertos e isso está descrito em Daniel capítulo 7, versículo 10. Ele faz 100 pontos e agora tem 1.250 pontos no placar. Diminui a vantagem aí para a Júlia. Apenas 100 pontos os separam agora, mas a Júlia tem mais uma pergunta para ela. Pergunta na tela valendo 100 pontos, Júlia. Olha, a gente viu em algum momento que aparecem alguns animais ali nas profecias de Daniel e agora a gente vai ver o que acontece com o quarto animal. O que aconteceu com ele, o quarto animal, depois de morto, enquanto Daniel olhava? Opção A, o quarto animal depois de morto foi atirado no fogo? Foi lançado na água? Foi enterrado ou foi empalhado? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Júlia. Júlia já vai responder, ela foi de opção A, foi atirado no fogo. Tá segura da resposta, Júlia? Eu acho que sim. Ela acha que sim, mais ou menos. Você tem direito a ajudas caso queira tirar dúvida, mas fica à vontade para confirmar caso você não queira usar ajuda. Confirmo. Ela vai confirmar. Será que é isso mesmo? E a resposta dada pela Júlia está... Tá certo, Júlia, é isso mesmo. Foi atirado no fogo. E isso se encontra em Daniel, no capítulo 7, no versículo 11, faz 100 pontos e agora acumula 1.450 pontos, a Júlia. Pergunta para você agora, Samuel. Vamos lá, pergunta na tela. Como Daniel descreve a aparência daquele que se aproximou do ancião na visão que ele teve à noite? Opção A, Daniel descreve a aparência desta pessoa como um filho de Deus. Opção B, como um príncipe real. Opção C, como um homem comum. Ou opção D, como um filho do homem. Lembrando que nós estamos usando a nova versão internacional da Bíblia, que é a versão, a tradução usada pela Bíblia do Desbravador, para fazer as perguntas aqui do Bom de Bíblia Team. Então, a resposta tem que estar de acordo com a Bíblia, valendo 100 pontos, 30 segundos, Samuel. Eu acredito que seja D, um filho do homem, mas vou pedir uma ajuda para confirmar. Ok, ele acha que é D, mas quer confirmar. Vamos ver qual ajuda sai para o Samuel. E o Samuel tirou consultores da escola bíblica. Olha só, deixamos a Mayara de férias 2 dias da semana aí e agora, ontem ela participou e hoje também está entrando aqui para ajudar os nossos participantes. Mayara, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, André. Nesta visão aí que Daniel teve à noite, Mayara, aparece alguém com a aparência de alguma situação aqui, uma descrição, alguém que se aproxima do ancião. Essa pessoa se parece com um filho de Deus, um príncipe real, um homem comum ou um filho do homem, de acordo com a descrição de Daniel, Mayara? Por conta de todo o contexto que está acontecendo ali, comparado ao filho do homem. É uma expressão que o próprio Ezequiel usava também. Ah, ok. Um filho do homem seria a descrição dada por Daniel a essa pessoa que aparece e se aproxima do ancião. E aí, vai com ela? Vou. Sim. Muito bem, pode confirmar. E a resposta dada pelo Samuel, um filho do homem, com a ajuda da Mayara Costa, está... Tá certo, Samuel, é isso mesmo, um filho do homem. E isso está descrito em Daniel, capítulo 7, no versículo 13. Faz 100 pontos e agora acumula 1.350 pontos no placar. Mayara, mais uma vez, muito obrigado pela participação. A gente se vê na semana que vem, no início da segunda fase do Bom de Bíblia Team. Estaremos juntos então, André. Agora, mais uma pergunta para você, Júlia. Vamos lá. Pergunta na tela. Ainda do livro de Daniel. O que representam os 10 chifres do animal aterrorizante? Lembrando que aqui no Bom de Bíblia Team, nós não estamos
trabalhando com interpretações fora da Bíblia, então tem que conter a interpretação dentro do texto bíblico e é o caso desta pergunta. De acordo com o livro de Daniel, o que representam os 10 chifres do animal aterrorizante? Opção A, 10 reis. Opção B, 10 igrejas. Opção C, 10 profecias. Opção D, 10 tempos. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu vou pedir uma ajuda para confirmar. Ok, você acha que seria qual a resposta? 10 reis. 10 reis, mas quer uma ajuda para confirmar. Vamos ver. E a Júlia tirou biblia.com.br. Ela terá 30 segundos para poder confirmar se a ideia dela de serem 10 reis, os significados dos 10 chifres, está correto. Pode selecionar o livro de Daniel aí já. Tudo certo aí, Júlia? 30 segundos, valendo. O que representam os 10 chifres do animal aterrorizante? 10 reis, 10 igrejas, 10 profecias ou 10 tempos? Ok, aparentemente a Júlia já encontrou. E aí, continua achando que são 10 reis? Sim. Ok, então ela vai de opção A, 10 reis pode confirmar. Pelo que eu percebi, você foi direto num capítulo. Qual capítulo você foi? 7. A resposta certa está no capítulo 7. Então, eu acho que tem grandes chances da Júlia ter acertado, porque ela já achava que eram 10 reis. Foi no capítulo 7 e continua achando que é. A resposta dada pela Júlia, com a ajuda do site biblia.com.br, está... Tá certo, Júlia, é isso mesmo. Faz 100 pontos e acumula 1.550 pontos no placar. 1.550 pontos para a Júlia, 1.350 pontos para o Samuel. E olha, se você quiser aprender tudo sobre o livro de Daniel e as suas interpretações, você está vendo aí, né, que está falando de chifres que simbolizam reinos, enfim, se você quer saber tudo isso e muito mais, basta você pedir o seu guia de estudos Daniel. Eu vou mostrar aqui para você aí de casa. Você pode saber tudo sobre as profecias de Daniel, as interpretações dos símbolos, de graça. A gente manda isso aqui sem custo nenhum para sua casa. É um presente do Bom de Bíblia para você. Peça o seu agora. O número aparece aí na sua tela, é um número de WhatsApp. Você pode mandar mensagem e falar, olha, eu quero o guia de Daniel que o Leite ofereceu no Bom de Bíblia. Manda um para mim? A gente manda para você. Se você quiser também ligar pra gente, o número aparece na sua tela. Então a gente vai fazer um rápido intervalo, aproveita o intervalo e liga pra gente e peça já o seu estudo. E lembrando que na volta nós teremos o último bloco e saberemos qual desses dois vai para a próxima fase e também a roleta bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos decora. Então fique ligado, eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia Team. Bom de Bíblia Team de volta para o último bloco do quarto e último dia da disputa entre a Júlia de Rondônia e o Samuel do estado de São Paulo. Aqui no Bom de Bíblia Team, no momento, a Júlia tem 200 pontos a mais do que o Samuel. Ela tem 1.550 pontos no placar e o Samuel 1.350 pontos. E agora, neste bloco, a gente vai descobrir qual dos dois avança automaticamente para a próxima fase. Será a Júlia que está à frente ou será o Samuel que está tentando alguma virada aqui? Quero lembrar você que nesta primeira fase desta temporada do Bom de Bíblia Team, nas 5 semanas que a gente já teve aqui finalizadas, em 2 teve virada na última prova. Será que hoje acontece de novo? Ou será que a Júlia não vai deixar? Bom, para saber como isso aqui vai terminar, só você ficando ligado com a gente até o final deste bloco. Lembrando que agora, neste bloco, nós teremos a prova da roleta bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos decor. Então fique ligadinho com a gente. Quero lembrar a vocês que vocês ainda têm direito, cada um, a uma ajuda, porque usaram apenas uma ajuda no programa de hoje. Eu começo com você, Samuel. Afirmação na tela, valendo 100 pontos. Lembrando, nessa temporada estamos estudando os livros de Daniel e Apocalipse. No segundo bloco, nós tivemos perguntas do livro de Daniel e agora do Apocalipse. Afirmação na tela, Samuel. Na abertura do 5º selo, ali no livro do Apocalipse, João ouviu um clamor em alta voz. Abre aspas. Até quando, ó soberano,
santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Estaria dizendo aí esse clamor em alta voz. Isso tudo é verdadeiro de acordo com o livro do Apocalipse ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Samuel. Eu acho que é verdadeiro. Ok. Tá seguro da resposta? Sim. Ok, pode confirmar. Ele acha que não tem nenhuma pegadinha, que é isso mesmo. Será que é isso mesmo? E a resposta dada pelo Samuel está... Tá certo, Samuel, é isso mesmo. É verdadeiro, porque de acordo com Apocalipse 6:10, acontece exatamente isso ali no livro do Apocalipse. Faz 100 pontos e agora tem 1.450 pontos no placar. O Samuel pergunta para você, Júlia, afirmação na tela valendo 100 pontos. João também descreveu, abre aspas, observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande maremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Reticências, porque aí o verso continua. Se você acha que isso é descrito no livro do Apocalipse, é verdadeiro. Se alguma coisa não te parece bem, é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Júlia. A Júlia está indo como falso. Por que você acha que é falso, Júlia? Que eu acho que não foi um maremoto, foi um terremoto. Ah, você acha que seria terremoto e não maremoto, por isso estaria uma pegadinha aí. Será que é isso mesmo? Eu apostaria que ela deve ter acertado, porque esses dois aqui estão muito bons de Bíblia, que estão acertando muitas respostas. E a resposta dada pela Júlia está... Tá certa a resposta, Júlia. Não é maremoto descrita aí no livro do Apocalipse, no capítulo 6. Então, acerta a resposta. Ela percebeu a pegadinha, faz 100 pontos, acumula 1.650 pontos no placar. E agora, com uma diferença de 200 pontos entre eles, nós vamos para o quadro Roleta Bíblica. E agora, no quadro da Roleta Bíblica, os nossos participantes terão que falar versos bíblicos de cor. Só que nesta primeira fase do Bom de Bibliatim, como você já tem visto ao longo das últimas semanas, a gente tem uma dinâmica diferente. Eu vou pedir para a Luma, nossa assistente, entrar aqui. Luma, pode entrar. Entregue uma lousa para o Samuel e uma lousa para a Júlia. Ao invés de eu sortear os livros da Bíblia que estão aqui, eu vou pedir para que vocês escolham os 10 livros que vocês querem que o outro fale versos bíblicos de cor. Então, Samuel, você vai escrever aí 10 livros que você quer que a Júlia fale os versos bíblicos e você, Júlia, os 10 livros que você quer que o Samuel fale, ok? Então podem começar a escrever. Lembrando a você aí de casa que para acertar, eles precisam falar o nome do livro corretamente, o capítulo, o versículo e depois o verso bíblico. Se tudo isso estiver certo, eles fazem 150 pontos por acerto. Lembrando também que eles têm no máximo 5 segundos para começar a falar o verso bíblico, né? Fazer toda a citação depois que eu disser qual é o livro em questão. E também aquele que falar por segundo não poderá repetir versos que podem ter sido ditos pelo primeiro competidor. Inclusive, por conta disso, nós iremos sortear qual deles começa o jogo. Ok, os dois já escreveram os 10 livros, então agora a gente vai sortear qual deles vai começar. Eu tenho aqui uma cartinha escrito não foi dessa vez e uma você começa. Vou embaralhar aqui, vou pedir para você, Samuel, tá atrás no placar, sortear aqui para ver se você começa ou se a Júlia começa. Pode mostrar o que você tirou? Você começa, então vou pegar aqui a lousa da Júlia, onde ela escreveu os versos. Vamos lá então. Está pronto, Samuel? Lembrando o seguinte, eu vou falar o nome do livro, você repita o nome do livro novamente, o capítulo e o versículo antes de dizer o verso, ok? Então, por exemplo, se eu falar Gênesis, você vai falar Gênesis, capítulo, versículo e o verso, para poder acertar. Lembrando que vocês dois têm no máximo 5 segundos para começar a falar o verso.
Se não começarem a falar o verso, eu passo para o próximo livro, ok? Então vamos lá. Primeiro livro, Samuel, Sofonias. Próximo, Ageu. Próximo, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Êxodo. Êxodo 20:13, não matarás. Segundo Samuel. 2 Samuel 1:17, Davi cantou este lamento sobre Saul e Jonatas. Segunda João. Terceira João. Mateus. Mateus 5:2, e Jesus começou a ensiná-los dizendo. 1 Coríntios. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como também eu de Cristo. 2 Coríntios. Ok, esse foi o último livro. Vou mostrar para você aí de casa os livros que a Júlia escolheu para que o Samuel falasse. Ok? Então são esses os livros. Agora vou pegar a sua lousa, Samuel, para falar os livros para a Júlia. Preparada, Júlia? Lembrando, se sair aqui algum livro dos quais ele já falou o verso, você não pode repetir, senão não vai contabilizar os pontos. Primeiro livro, Oséias. Oséias 7:8. Efraim se mistura com povos e é pão que não foi virado. Joel. Joel 1:1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Amós. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Obadias. Obadias 1:2. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Sofonias. Próximo, Ageu. Próximo, Zacarias. Zacarias 1:18. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Malaquias. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai, ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não os derramar sobre vós bênçãos sem medida. Isaías. Isaías 37:15. E orou ao Senhor dizendo. Ezequiel. Ezequiel 1:15. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. Ok, foram os 10 livros, mostrar para você aí de casa os 10 livros que o Samuel escreveu para que a Júlia falasse os versos. E a nossa produção já fez análise de todos os versos ditos por eles, e a conclusão que a gente tem é o seguinte. A Júlia falou 8 versos e o Samuel falou 5 versos. Dos 5 versos que você falou, Samuel, os 5 versos estavam corretos. E você, Júlia, dos 8 versos que você falou, os 8 versos também estavam corretos. E o nosso placar termina assim. 2.850 pontos para a Júlia, 2.200 pontos para o Samuel. E olha, eu tenho uma coisa para falar para você aí de casa e para eles. Samuel, você não ganhou essa semana da competição, mas foi o competidor entre aqueles que não ganharam as suas semanas que mais fez pontos. Ou seja, você volta na repescagem aqui no programa. E você, Júlia, seja bem-vinda também à próxima fase do programa Bom de Bíblia Team. E você, eu te espero aqui na semana que vem para a primeira semana de competição do Bom de Bíblia Team na segunda fase entre o Pedro e a Radassa. Eu te vejo na semana que vem então e lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau.